A gente vai comentar daqui a pouquinho a visita do presidente, porque agora às 9 horas e 35 minutos, nós vamos conversar com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, que já está conosco aqui no Diálogo Franco, na TV Jornal, afiliada à TV Cultura no estado do Piauí, e também na Rádio Jornal Meio Norte, na frequência 90.3. Lembrando que você pode participar da entrevista através do nosso número de WhatsApp no 81019003. Prefeito, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Para a gente começar a entrevista, prefeito, a gente preparou aqui uma espécie de retrospectiva das ações que a prefeitura realizou no município. Vou pedir para o Vitor Melo colocar a cartela para a gente. A gente vai fazer rapidamente aqui uma introdução para conversar com o senhor. Prefeito, no dia 18 de março, a prefeitura divulgou o decreto, né, declarando situação de emergência em saúde pública em Teresina, após os primeiros casos, né, suspeitos que apareceram na capital. Foi feita também uma instalação de um centro de operações de emergência em saúde, sob a coordenação da Fundação Municipal. Teve também as primeiras regras de isolamento social de quarentena e também a vedação, né, a suspensão de eventos e atividades coletivas não essenciais. Teve também as interdições da GCM em estabelecimentos abertos de forma irregular e também as leis, as medidas que foram colocadas para enfrentar o novo coronavírus. E também teve a chegada de restrições nos finais de semana, que foram os lockdowns parciais. Prefeito, após essa pequena retrospectiva que a gente fez aqui, dessas ações iniciais que a prefeitura começou no mês de março, eu queria saber do senhor a análise dessas ações que a prefeitura fez. O senhor se arrepende de algo que foi feito ou deixou de fazer para que a cidade de Teresina hoje estivesse nessa situação estável em relação a essa pandemia? Nós, ao longo desse período, nós tomamos várias decisões e essas decisões refletiam o momento que nós estávamos vivendo. No início desse processo, e esse processo começou, como você bem registrou, em meados de março, nós tínhamos que tomar decisões em condições de muita incerteza, porque nós não tínhamos muitas informações acerca da doença, nem acerca da sua circulação no Piauí, na cidade de Teresina. Então, pouco a pouco, nós fomos criando um sistema de informações e, ao mesmo tempo, fomos aprendendo com a experiência de outras cidades, de outros estados e outros países. Então, devo dizer que a estratégia adotada por Teresina foi uma estratégia correta. Teresina teve duas grandes diretrizes. Primeiro, em relação à questão do isolamento social e do distanciamento. Então, a quarentena que foi implementada em Teresina a partir do dia 23 de março, ela foi observada pela grande maioria da população, e essa quarentena, muito embora tenha existido a minoria que não tenha respeitado, mas a minoria, essa quarentena ela foi responsável primeiro pela redução, né, da quantidade de sacrifício que a cidade teve, especialmente no momento de pico. E não apenas isso, ela permitiu que houvesse um intervalo de tempo necessário para que a rede hospitalar se organizasse, crescesse minimamente para dar assistência às pessoas atingidas pela Covid-19. Então, durante esse período também, a prefeitura estabeleceu uma rede de assistência à Covid-19. Nós colocamos 26 unidades básicas de saúde gripais. Essas unidades básicas de saúde, elas são focadas, né, nesses sintomas relacionados com gripes, que obviamente inclui os sintomas relacionados à Covid-19, a tosse, febre, a dor de cabeça, dor de garganta e assim por diante. Então, essas unidades básicas, elas trabalharam de 7 da manhã até as 7 da noite. Nós tivemos também trabalhando nos fins de semana. Então, se nós agregarmos a mais 10 hospitais municipais de bairro e as nossas UPAs, nós teremos aí um total de 36 portas de entrada, né, para os pacientes que sofreram ou que sofreram com a Covid-19. Então, foi a nossa estruturação, né, para o atendimento primário daqueles que estavam sofrendo com a Covid-19. Nós também fizemos um protocolo,
de atendimento a esses pacientes. Esse protocolo disponibilizou todas as drogas que estavam sendo debatidas ao longo do tempo. A prefeitura disponibilizou ivermectina, a prefeitura disponibilizou hidroxicloroquina, enfim, todas as drogas faladas durante esse processo, as mais faladas já estavam à disposição para que os médicos pudessem fazer a prescrição. Mas, obviamente, a prescrição ela é um ato médico e o médico tem autonomia para fazer esta decisão. Mas não apenas isso, nós formamos uma rede hospitalar. De início, nós tivemos a transformação do Hospital do Monte Castelo um hospital de porta fechada, exclusivamente trabalhando para atender o Covid-19, 50 leitos, 43 leitos de enfermaria e 7 leitos de UTI. Também tivemos o Hospital de Campanha Padre Pedro Baus, que funciona lá no ginásio de badminton, né? Lá já são 60 leitos de enfermaria, com potencial, se necessário, para chegar a 80 leitos de enfermaria. E não apenas isso, mas também lá no HUT nós destinamos grande parte do segundo andar para atendermos exclusivamente Covid-19. Então, nós foram instalados cerca de 80 leitos entre UTIs e enfermarias. E, por último, aquilo que tem garantido, em última instância, esse processo de reabertura, assim como também um eventual pico que vem do interior do estado, nós tivemos a instalação do Hospital João Claudino. Lá nós temos um potencial de 60 leitos, com já 36 leitos instalados, já sendo utilizados nessa empreitada. Então, essa construção dessa rede foi muito importante e ela foi complementada, né, com a instalação de 7 centros de rastreamento e testagem, especialmente para que nós possamos testar aqueles que contactaram aqueles que efetivamente positivaram. Mas não apenas isso, essas são as duas grandes estratégias, mas a própria prefeitura teve outras ações extremamente relevantes. Nós estabelecemos um sistema de informações baseados em censos hospitalares e baseado também em um conjunto de pesquisas sorológicas que foram feitas ao longo do tempo. A prefeitura monitorou desde meados de abril, através de pesquisas sorológicas realizadas nos finais de semana, 900 pessoas por final de semana. Então, deu para descrever e perceber a evolução da doença, assim como também deu para perceber que medidas a gente podia tomar compatíveis com aquilo que aconteceu ao longo desse processo. Então, devo dizer que, ao longo de todo esse período, a prefeitura ela buscou ser solidária com a população, ela buscou aumentar e preparar a sua rede de assistência hospitalar, e ela buscou também uma linha de ação também importante falar, que é levar a boa comunicação para a população. Infelizmente, nesses momentos de mídias sociais, existem muitas informações ruins circulando, informações sem credibilidade, informações sem base científica, e que terminaram por atrapalhar grande parte da nossa estratégia. Então, a comunicação da prefeitura foi muito efetiva, trabalhando junto com a imprensa, né, para levar para a população as boas informações acerca dessa pandemia que chegou na nossa cidade. Então, é importante que a gente perceba que tudo isso só foi feito porque a população de Teresina entendeu a mensagem, entendeu a dimensão do problema, entendeu a gravidade do problema e esteve junto com a prefeitura no enfrentamento das adversidades que apareceram ao longo do caminho. Nós todos sabemos que nós tivemos muitas incompreensões, isso é natural, isso é normal dentro de um processo tão inesperado, tão grave, né, que mexe com a vida de todos. Isso é natural, especialmente quando se trata de uma cidade que é livre, que é democrática e, portanto, tem que conviver com as adversidades, mas também tem que conviver com as diferenças. Então, nós tivemos um processo bastante difícil, bastante grave, tivemos já muito sacrifício, já muita dor, quase 700 pessoas de Teresina faleceram nesse processo, mas devo dizer que acredito que todos nós juntos evitamos que o pior acontecesse, né? As previsões iniciais eram muito mais complicadas e eu acredito que tudo isso não se realizou porque a cidade de Teresina entrou nessa luta e participou desse enfrentamento de forma bastante solidária. Teresina não teve o problema que aconteceu, por exemplo, em Manaus, em Belém, em São Luís, em Fortaleza, em Recife, que são cidades
que foram nocauteadas no seu sistema de saúde por essa doença. Então, a nossa estratégia, muito embora nós tenhamos tido muito sacrifício, mas ela tem sido diferenciada diante de tudo isso que está acontecendo, especialmente no norte e nordeste brasileiro. Prefeito, o senhor falou da questão das pesquisas sorológicas, nessa investigação sorológica que foi feita aqui na capital Teresina, né? Que foi muito importante para a gente ter um termômetro da doença aqui na capital. Nós temos os números aqui rapidamente, meu querido Vitor, colocar na tela para a gente, por gentileza, da 7ª etapa. A gente trouxe aqui uma retrospectiva a partir da 7ª etapa da pesquisa, né? Que foi feita entre os dias 29 e 31 de março, que revelou mais de 30 mil pessoas estavam na fase de transmissão. Já na 12ª etapa, a pesquisa trouxe aí do dia 3 ao 5 de julho, que a cidade de Teresina já teria passado pelo pico da doença, né, com o número de pessoas infectadas. Já a 15ª, divulgada ontem, revelou que em meio à reabertura gradual, a taxa de transmissão chegou ao menor índice de 0,62, ficando dentro do recomendado pelas autoridades sanitárias. E eu queria saber do senhor, prefeito Firmino Filho, a partir dessa etapa, como é que a Prefeitura de Teresina está se preparando para os próximos dias? E pode ser que aconteça uma reviravolta nesses números, de acordo com o comportamento da população nessa retomada gradual. O que nós observamos foi o pico dessa doença no mês de junho. Nós tivemos o pico da circulação do vírus aí no final da primeira quinzena de junho, aí entre os dias 8 a 12, 13 de junho, e tivemos o pico em termos de óbitos aí no final do mês de junho, na última semana do mês de junho, aí entre os dias 25 a 27 de junho. A partir daí, a partir da queda da doença que tem sido observada nesse mês de julho, nós passamos a ter a possibilidade de forma lenta, gradual, mais segura e responsável, reabrir a economia. Esse processo se iniciou na sua primeira fase, na fase A, a partir do dia 6 de julho. E nessa semana, no dia 27 agora de julho, nós estamos iniciando a segunda fase, a fase B. Então, os números demonstram que ao longo das várias semanas de julho, nós continuamos a ter uma queda da doença. E essa queda aparece não apenas na pesquisa sorológica, ela aparece também na quantidade de consultas feitas de síndromes gripais nas nossas unidades básicas de saúde, assim como também em toda a rede pública e privada da cidade de Teresina. Aparece também a queda em termos de síndromes respiratórias agudas graves, que também diminuíram nas últimas semanas, e também aparece a queda também nos casos confirmados, assim como também no número de óbitos de residência na cidade de Teresina. Então, nesse mês de julho, nós já pudemos perceber de forma mais intensa, né, a queda. Em regra, tem caído de 30% a 40% essa doença na cidade de Teresina. E apesar nós termos já realizado a primeira fase de reabertura, não houve ainda nenhum repique, nenhuma volta da doença de forma intensa. Então, esse é o dado positivo, ou seja, a nossa estratégia está dando certo. Mas, ao mesmo tempo que nós reabrimos a economia nessa primeira fase, nós intensificamos o isolamento nos finais de semana. É uma estratégia que está sendo bem desenhada, bem respeitada, a população adotou essa estratégia e nós vamos continuar com ela até meados de agosto. E, eventualmente, se for necessário, nós continuaremos por algumas semanas a mais. Mas devo dizer que, finda a primeira fase da reabertura econômica, nós não tivemos ainda nenhum tipo de repique da doença. Apesar de nós termos uma maior circulação das pessoas pela cidade, apesar de nós termos a maior circulação de veículos pela cidade. Na segunda fase, essa fase B, que se iniciou no dia 27, nós vamos ter a grande prova de fogo da reabertura. Por quê? Porque essa fase inclui a retomada das atividades econômicas. Obviamente que a retomada ela não é liberou geral, ela não volta do mesmo jeito que era antes. Na verdade, todos os estabelecimentos só poderão trabalhar com 50% da sua força de trabalho, só poderão trabalhar durante 4 dias na semana, só poderão trabalhar até 6 horas por dia e deverão respeitar todos os protocolos do seu setor e os protocolos mais gerais, por exemplo, com a utilização de máscara, com a disponibilidade de álcool gel, com a distanciamento, de garantia de pelo menos
um espaço de 4 metros quadrados para cada um dos trabalhadores e clientes no estabelecimento. Então, esse retorno do centro, né, regulado, restrito, esse retorno do centro, ele traz algumas dúvidas acerca de uma eventual consequência, né, sobre a circulação do vírus na cidade. Porque o retorno do centro implica também no retorno gradual também do transporte coletivo, que geralmente é um vetor dessa doença. Então, nós estamos fazendo isso com muita tranquilidade, de forma bastante gradual, para que nós não tenhamos nenhum tipo de surpresa no caminho. Então, nessas 2 próximas semanas, nós vamos estar bastante atentos e, eventualmente, se houver alguma notícia ruim, algum tropeço, nós poderemos, eventualmente, congelar ou até retroceder esse processo de reabertura. Não é o que queremos, mas, enfim, em termos de objetivos, o nosso maior é a defesa da vida e minimizar, né, o sacrifício e as dores que essa doença trouxe e traz para a população de Teresina. Prefeito, nós temos aqui alguns questionamentos da população. Eu sei que o senhor tem outros compromissos, a gente vai tentar colocar aqui ser o mais objetivo possível. Tem aqui a participação popular, o amigo Damasceno. Alô, Damasceno, bom dia. Não está saindo o áudio dele aqui, André? Vamos tentar repetir Prefeito, agora. Bom dia, prefeito Firmino Filho. Prefeito, meus parabéns, desde março, do início aí do Covid-19, pelo seu desempenho, pelo seu trabalho, lindo, lindo, lindo. E eu queria lhe perguntar, o senhor não acha que time que ganha não se mexe? Nossas criancinhas estão tudo tranquilo aqui nas aulas online, tudo tranquilo, mas o senhor tem a garantia que a volta às aulas presencial, esse time que está ganhando não pode perder? Cortou meu áudio aqui, Vitor? Concluiu o Damasceno? Concluiu a participação dele aqui, prefeito. O Damasceno. Certo. Não, acredito que ele está se referindo, né, à questão da volta às aulas, né? Retorno das aulas na rede municipal, não é isso? Uhum. Então, é necessário esclarecer o seguinte, o decreto estadual, ele possibilita o retorno a partir do dia 22 de setembro, mas isso não quer dizer que a prefeitura vai retornar a partir do dia 22 de setembro. Então, nós estamos monitorando o que está acontecendo na cidade, nós estamos vendo também o que está acontecendo nas outras cidades pelo Brasil afora, em algumas elas já houve retorno, e nós estamos planejando para um eventual retorno. Quando vai ser esse retorno? Nós não sabemos ainda. Nós temos que ver a evolução da doença, nós temos que ter segurança absoluta. Nós só vamos retornar, é importante dizer isso de forma bastante clara para toda a população de Teresina, nós só vamos retornar às aulas municipais, na escola municipal, quando nós tivermos segurança acerca do que vai acontecer dentro da sala de aula para as nossas crianças, para os nossos professores, para os nossos trabalhadores de saúde e para os familiares das nossas crianças. Então, muitas pessoas estão falando aí que vamos retornar no dia 22 de setembro. Não é verdade. Nós não temos ainda a definição de data. Então, nós vamos continuar a monitorar o processo e vamos continuar com as aulas através da televisão. Só teremos o retorno quando, repito, quando tivermos segurança absoluta sobre o que vai acontecer dentro da sala de aula com a nossa criançada. Então, o Firmino, que for prefeito criança, vai continuar a cuidar da segurança da criançada nesse momento também. Então, tenho certeza disso. Não só o Damasceno, mas todos os professores da rede municipal, todos os diretores, todos os trabalhadores de saúde, assim como também todos os pais e mães de alunos da nossa rede municipal. Só retornaremos quando? Nós não sabemos. Mas quando tivermos certeza de que a nossa criançada vai estar segura. Prefeito, temos outra participação aqui do Júnior. Júnior MP3 encaminhou aqui um vídeo para a gente. Vamos acompanhar aqui a participação do Júnior. Alô, Júnior, bom dia. Deus, e bom dia a toda a audiência da nossa grande TV Rádio Jornal Meu Norte. Prefeito, eu gostaria de saber como é que a Prefeitura vai fiscalizar as empresas de transporte coletivo em relação à pandemia. Nós sabemos que os empresários, por mais que prometam, eles não vão sanitizar os ônibus,
eles não vão colocar mais ônibus para circular na cidade. Então eu gostaria de saber como é que o senhor vai fiscalizar, porque seria interessante botar mesmo a polícia lá nas garagens, a S-Trans, botar a Secretaria Municipal de Saúde para fazer a aferição da temperatura dos motoristas, porque eles não vão fazer. Prefeito, se não for feito isso, nós vamos, infelizmente, aumentar o número de infecção. As pessoas vão entrar nos ônibus, vão se topar umas nas outras, vão infectar e ser infectadas. Gostaria de saber se o senhor vai ser mais duro com os empresários de transporte coletivo. Bom dia. Essa questão do transporte coletivo é uma questão bastante importante nesse momento. Veja só, durante todo esse período, nós acabamos a circulação dos terminais de integração. Os terminais de integração eram um ponto de aglomeração muito grande. É exatamente por isso que as linhas de Teresina voltaram a ser linhas radiais, sem a conexão, sem o transbordo nos terminais de integração. Primeiro ponto. Segundo ponto importante, nós estamos no transporte coletivo apenas com aqueles trabalhadores dos setores essenciais e daqueles setores que estão em funcionamento de acordo com a abertura econômica, ou seja, somente através do Vale Transporte. Então, nós não podemos incentivar pessoas que não vão trabalhar a utilizar transporte coletivo para que nós não venhamos a incentivar a aglomeração. Além disso, existe protocolo que deve ser respeitado, né, não apenas pelas empresas, como também pelos passageiros. Então, todo passageiro tem que estar de máscara, os motoristas também têm que estar de máscara, na garagem tem que ter monitoramento da saúde dos motoristas, dos cobradores. E não menos importante, talvez a estratégia mais importante que nós estamos executando é o seguinte: as aglomerações nos ônibus, elas acontecem nos momentos de pico. E Teresina tem um pico muito grande entre 6 e 7 horas da manhã. Então, nesse retorno das atividades econômicas do centro, que é para onde a maioria das pessoas que se utilizam de transporte coletivo vão, nós estamos fazendo o começo do funcionamento desse estabelecimento de forma espaçada, espalhada ao longo da manhã. Portanto, o comércio está abrindo às 9 da manhã. Da mesma forma que os ambulatórios das unidades de saúde, do polo de saúde, estão abrindo às 12 da manhã. Então, essa é a ideia de fazer com que nós venhamos a evitar o pico de manhã, ou venhamos a reduzir o pico de manhã. O que tem acontecido ao longo desse tempo? Antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 220 mil passageiros dia em transporte coletivo de Teresina. Isso caiu para 2 semanas atrás, nós estamos basicamente com 4 mil pessoas por dia, e com o retorno foi crescendo gradativamente. Nessa semana, chegamos a 12 mil passageiros. Ou seja, nós estamos aí um pouco mais de 6% do total de passageiros normais do transporte coletivo. A rede que está sendo colocada de ônibus, ela corresponde a cerca de 25% do total. Ou seja, houve uma queda muito grande de passageiros e houve uma redução também de ônibus que não foi na mesma proporção. Então, a nossa perspectiva é de que nós vamos buscar minimizar esse problema através da diminuição dos horários de chegada no centro. Mas é necessário que haja não apenas uma observância muito grande em relação às empresas de transporte. A prefeitura tem cobrado isso, e, ao mesmo tempo, a prefeitura tem feito a sanitização dos próprios ônibus quando eles chegam no centro, mas também é necessário que a população, os passageiros também participem desse esforço. Quando os ônibus estiverem aglomerados, é fundamental que o passageiro não entre no ônibus. É necessário que isso aconteça. Nós vamos aumentar, especialmente de forma gradativa, a quantidade dos ônibus nos momentos de pico, justamente para que haja a possibilidade de se pegar um ônibus que não seja tão aglomerado quanto se existia anteriormente. É necessário esse esforço de todos, por parte das empresas, por parte das cidades, fiscalizando e monitorando assim por parte da população. E mais ainda, dentro do ônibus, sempre utilizar a máscara, evitar os contatos físicos e assim por diante. Então, esse é um processo bastante delicado e que a gente tem que se educar para que ele venha acontecer de forma eficaz. No início desse processo, nós tivemos várias tentativas de fazer funcionar bem os terminais de integração, mas infelizmente não conseguimos. Foi justamente isso que fez com que a gente retomasse as linhas radiais na cidade. E agora, nesse processo que nós estamos de reabertura, nós vamos, da mesma forma que em relação à doença,
nós vamos monitorar o crescimento da quantidade de pessoas que vão se utilizar do transporte coletivo e vamos, no dia a dia, tomar aquelas medidas cabíveis para amenizar os efeitos de aglomeração desse sistema. Hoje mesmo, eu já estava conversando lá com o engenheiro Eldon, lá do superintendente da Citran, sobre como é que foi ontem o dia e quais são as perspectivas para hoje, e a gente já estava autorizando um aumento, né, na quantidade de ônibus, especialmente no início da manhã, naquele horário de pico que acontece antes das 8 horas. Mas é interessante também, só um lembrete para os empresários. Muitos empresários no centro, quer dizer, apesar de começarem a trabalhar às 9 horas, estão pedindo que seus trabalhadores cheguem mais cedo. Então, é necessário dizer que o horário de 9 horas é um horário que não foi escolhido ao acaso, é um horário para nos auxiliar no combate a essa doença, no combate à aglomeração de pessoas no transporte coletivo. Prefeito, tem outras participações aqui, mas o senhor inclusive já até respondeu algumas perguntas no seu raciocínio. A gente vai colocar mais uma participação popular, o amigo aqui do final 9554. Alô, bom dia. Prefeito Firmino, bom dia. Aqui é o Paulo do Parque Piauí. Ô prefeito, eu queria lhe dar os parabéns por administrar uma crise tão difícil e não ceder às pressões, que eu sei que foram várias. Mas, prefeito, deixa eu lhe dar aqui uma sugestão, prefeito. Não seria melhor você deixar, pelo menos por esse ano, os terminais isolados como estão e os ônibus tirarem direto de cada bairro, do jeito que está no momento? Pelo menos, creio eu, que as aglomerações nos terminais seriam bem menor. Ou não teria mesmo, continuasse pelo menos por este ano. Não seria uma boa? E deixasse os ônibus como está, pelo menos esse ano. Muito obrigado, bom dia. Como eu já havia respondido anteriormente, os terminais estão suspensos, né, desde abril e não retornarão enquanto nós não tivermos uma situação diferente em relação à pandemia, né? Eu acho que as aglomerações elas não deverão retornar enquanto nós não tivermos ou uma vacina para essa doença ou enquanto nós não tivermos uma redução assim quase a zero dessa doença na cidade de Teresina. Por exemplo, ontem mesmo fui questionado sobre a realização não do curso no próximo ano. Justamente no ano anterior que se começam os preparativos para a realização do curso que se faz aí no sábado de Zé Pereira, uma semana antes do Carnaval, no sábado antes do Carnaval. Então, a opinião da nossa administração é que nós não deveremos realizar o curso, a não ser que já exista naquele período a vacina, a população seja completamente vacinada, ou a não ser que naquele período a doença já tenha desaparecido por completo da cidade. Então, que é muito pouco provável que essas duas coisas vão acontecer. Porque colocar qualquer aglomeração, especialmente colocar como no curso 150 mil, 200 mil pessoas, 130 mil pessoas juntas, com um vírus tão poderoso quanto esse, é uma verdadeira irresponsabilidade, né? E é exatamente isso que nós não queremos cometer contra a população. É importante que a gente possa preservar vidas e evitar aglomerações. E a realização do curso, para nós, está extremamente complicada no próximo ano. Agora, obviamente, como nós não seremos prefeitos no próximo ano, o nosso mandato se restringe até 31 de dezembro desse ano, será o próximo prefeito que vai decidir sobre a realização do curso ou não. E eu espero que o próximo prefeito tenha bom senso e não faça essa festa, que deixe para um outro momento, quando a população esteja mais segura. Prefeito, para a gente encerrar a entrevista, na próxima segunda-feira tem mais uma etapa que vai ser colocada em prática em Teresina, que é a retomada aí de shoppings, comércios. Qual é a mensagem que o senhor deixa para a população de Teresina, em especial aquelas pessoas que acabam não respeitando essas regras, não respeitando esse cuidado, e também uma mensagem de conforto para aquelas pessoas que acabaram perdendo aí o seu ente querido nessa batalha contra o vírus? Bem, uma mensagem que eu daria primeiro aos empresários que vão reabrir seus empreendimentos nessas próximas semanas. Primeiro, é necessário que todos os empresários possam cumprir com os protocolos. Existe um protocolo geral que deve ser respeitado por todos os estabelecimentos comerciais. Isso tem a ver com os equipamentos de segurança para os trabalhadores,
com a máscara para o cliente. Isso tem a ver também com a sanitização do ambiente de trabalho, com o ambiente do estabelecimento comercial. Existem protocolos que são específicos para cada setor, né? Por exemplo, existem protocolos específicos para os shopping centers funcionarem. E tem cada empresa deve ter um plano de segurança relacionado ao seu funcionamento. Então, cada empresário é responsável por aquilo que acontece dentro do seu estabelecimento, em relação aos seus trabalhadores, em relação aos seus clientes. E eu peço à população que faça a fiscalização. Obviamente, a Guarda Municipal está com esse papel, fiscalização nas residências também. Nós aumentamos o efetivo da Guarda Municipal em 125 homens e mulheres nessa última segunda-feira, justamente para aumentar a fiscalização, especialmente no centro da cidade de Teresina. Mas nós pedimos também à população que faça este monitoramento, essa fiscalização dos respeito às boas práticas sanitárias dentro dos estabelecimentos comerciais. Vamos evitar aglomeração dentro, existe um limite máximo de ocupação desses estabelecimentos, e isso aí precisa ser respeitado tanto pelos empresários e assim como a população precisa também fiscalizar e monitorar. E uma forma bastante efetiva da população punir os empresários que não respeitam as normas de segurança é não entrar e não comprar nesse estabelecimento. Aquele estabelecimento que não testa seus trabalhadores, aquele estabelecimento que não respeita o distanciamento, aquele estabelecimento que não dá equipamentos de segurança para os seus trabalhadores, ele não tem segurança, ele coloca em risco a saúde dos seus trabalhadores e dos seus clientes. Então é fundamental que a população não compre, não entre nesses estabelecimentos. Tá certo? Esse estabelecimento que não cumpre o protocolo, que não cumpre as regras do jogo, esse estabelecimento não tem compromisso com a vida, nem tem compromisso com os seus clientes. Portanto, não merece o voto, né, do seu freguês, do seu cliente. Em relação à população como um todo, essa mensagem de que nós estamos nesse processo de redução da doença, nós já avançamos muito, mas o jogo ainda não acabou. Se a gente fosse falar do jogo de futebol, nós estaríamos dizendo que nós já passamos do intervalo, estamos no segundo tempo, mas ainda tem muito jogo pela frente e o jogo só acaba quando o juiz apita o apito final. Então vamos ter essa consciência de que nós ainda não vencemos esse embate com essa doença, o jogo ainda não acabou, já temos muitos desafios pela frente e é necessário que nesse processo cada um possa fazer a sua parte. Nos finais de semana, praticar o isolamento social, respeitar o isolamento social. Durante a semana, praticar o distanciamento social em relação a ficar sempre a 1,5 metro, 2 metros das outras pessoas, a utilização da máscara, a utilização correta da máscara, usar e abusar do álcool gel, lavar as mãos de forma excessiva, né, sem economizar no álcool, nem na água, nem no sabão. Fazer essas práticas que são fundamentais para que a doença não retorne à nossa cidade. E, na realidade, queremos levar uma palavra de conforto a todos aqueles que perderam seus entes nessa pandemia. Lá no início, lá em meados de março, quando essa doença chegava pelo Brasil, chegava pelo Nordeste, nós ficamos muito preocupados com as consequências que nós teremos nessa cidade, porque nós sabíamos que nós teríamos muito sofrimento. E isso aconteceu. Nós já temos quase 700 famílias que perderam seus entes queridos. Então, nosso abraço de solidariedade e que Deus possa confortar cada um na sua dor. Infelizmente, a cidade se empenhou, a cidade fez seu papel, mas essa é uma doença muito poderosa. É um vírus que trabalha de forma bastante inesperada. E é justamente por isso que, apesar de todo o esforço da cidade, esse sofrimento todo tem acontecido. Vamos pedir a Deus que conforte essas famílias, que possa receber cada um desses teresinenses na sua eterna misericórdia, na sua eterna paz. É isso que nós desejamos. Tá certo. Obrigado, prefeito Firmino Filho, pela entrevista aqui na TV Jornal, no programa Diálogo Franco e também na Rádio Jornal Meio Norte. Obrigado, prefeito. Abraço. Grande abraço. Olha, 10 horas e 10 minutinhos, está aí a entrevista com o prefeito Firmino Filho.
A gente recebeu muitas participações, mas por conta do tempo e também dos outros compromissos do prefeito, não deu para a gente se prolongar mais um pouco para colocar todas essas participações. Mas, inclusive, algumas que chegaram aqui, a gente vai encaminhar para a assessoria de comunicação da Prefeitura de Teresina e trazer essas respostas. Algumas participações foram até já respondidas pelo prefeito no decorrer das respostas das perguntas que foram feitas. Inclusive, tem uma que chegou agora aqui ao final, que é a pergunta do Rodrigo Rosal. O Rodrigo, ele representa os alunos internos de medicina e eles queriam saber se vão liberar as atividades nos hospitais para a categoria. Ele colocou aqui, visto que nós somos uma mão de obra qualificada e barata, até porque a maioria de nós paga para estar lá. Então, acredito que por conta disso deveríamos ter voltado. Porém, a Fundação Municipal de Saúde ainda não permitiu. Como ficará o nosso retorno? A gente vai encaminhar essa pergunta do Rodrigo Rosal para a Fundação Municipal de Saúde e vamos ter com certeza uma resposta por parte do município, tá bom? 10h11, 10h11 para você, amigo telespectador e ouvinte. Já eu vou trazer um recadinho para você